Ele começou como um músico fracassado, humilhado em público por tocar mal demais. Meses depois, voltou com um talento sobrenatural. E todo mundo queria saber o que ele fez nesse tempo desaparecido. Alguns juram que ele vendeu a alma para o diabo. E foi aí que nasceu a maior lenda do blues. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. O Robert Johnson nasceu no dia 8 de maio de 1911. Ele era filho da Julia Dodds e do Noah Johnson. Mas nessa época, a Julia era casada com o Charles Dodds. O Charles era um homem negro e tinha conquistado algo que não era tão comum para a época. Ele era carpinteiro, tinha várias terras e também um grande patrimônio. Eles moravam em Memphis, uma cidade que tinha negros livres, mas também um grupo extremista. Então, qualquer negro que conseguisse prosperar ali, ele era perseguido. E foi exatamente por isso que o Charles passou a ser atacado por essas pessoas e teve que sair fugido às pressas da cidade. Ele teve que deixar tudo para trás, inclusive a Julia com seus 10 filhos. E foi nesse momento que ela passou a ser uma mãe solo e passar por algumas dificuldades na vida. Algum tempo depois, ela estava sozinha na cidade e foi então que ela se envolveu com um homem chamado Noah Johnson e teve um filho chamado Robert. Mas esse relacionamento nunca foi oficializado e a Julia nunca se casou com o Noah. Alguns anos se passaram e por volta de 1919, o Robert já tinha 7 anos de idade e a Julia decidiu que levaria ele para conhecer o Charles. Ele já estava com uma nova família e agora usava o sobrenome Spencer. Isso porque ele queria evitar qualquer tipo de perseguição daquele antigo grupo de onde ele morava. Nesse novo lugar, ele já tinha uma vida muito mais estável e ele decidiu que ficaria com o Robert por um tempo. Foi nessa fase que o Robert teve mais instabilidade em sua vida. Ele foi matriculado em uma escola e se apaixonou por leitura e também por música. Essa convivência durou alguns anos, até que em 1924, quando o Robert já estava com mais ou menos 13 anos, a Julia voltou para buscar o seu filho. Ela agora morava no interior do Mississippi, numa cidade chamada Hobsonville, e já estava em um outro casamento. O Robert não queria sair da casa do Charles, ele conseguia viver de uma certa forma bem naquele lugar, mas ele não teve muita escolha. O novo companheiro da mãe era um meeiro. Ele cultivava a terra de outras pessoas em troca de uma parte da produção. E esse sistema era muito injusto porque mantinha os negros de uma forma meio que equiparada à escravidão. Esse homem era muito rígido e autoritário e ele fazia o Robert trabalhar meio que obrigado na plantação de algodão. Mas o Robert, ele sempre foi diferente. Ele batia muito de frente com esse padrasto e dizia que não queria acabar como aquelas pessoas que trabalhavam muito para viver na miséria. E era exatamente por esse motivo que o Robert, ele largava o serviço para fazer o que ele realmente gostava, que era praticar música. Primeiro, ele passou a tocar gaita e ele tocava muito bem. E depois disso, começou a tocar guitarra. Ele tocava em pequenas reuniões desses trabalhadores rurais. Então, depois de um dia muito longo e cansativo de serviço, era a única forma de lazer que eles tinham. Naquela época, não havia rádio e nem televisão. Então, para aqueles trabalhadores, o Robert, ele servia como uma espécie de alívio. E foi por isso que ele entendeu que ele estava no caminho correto. Com o tempo, ele passou a tocar nas calçadas e nas ruas, mas o seu grande sonho era tocar nos bares da cidade, que era lá onde os músicos de verdade conseguiam fazer muito dinheiro. E foi nesse novo mundo que ele cruzou com dois gigantes do blues do delta do Mississippi, o Son House e o William Brown. Os dois eram exatamente aquilo que o Robert queria ser, mas ele percebeu naquele momento que ele estava muito distante do nível deles. Só que antes dele conseguir se apresentar nos bares da cidade, a sua vida deu uma grande virada. O Robert se apaixonou por uma jovem chamada Virginia Travis, de 15 anos. Nessa época ele tinha 18 anos de idade, os dois decidiram se casar, mas tanto a Virginia quanto a sua família eram pessoas muito religiosas, e eles viam o blues como a música do diabo.
E foi por esse motivo que o Robert tentou se afastar da música para trabalhar na lavoura da família. Logo, a Virginia engravidou e ele continuava trabalhando nas terras da família, mas sempre que ele tinha um tempinho, ele saía às escondidas para pegar a sua guitarra e treinar música. Quando a gravidez já estava chegando no fim, como era muito de costume naquela época, a avó da Virginia decidiu que ela teria que dar à luz em outra cidade para ter o apoio dos parentes. Eles combinaram que a Virginia iria primeiro e o Robert iria alguns dias depois. Durante esse tempo que ela e a sua família ficaram longe, o Robert aproveitou para matar a sua saudade da música. Então ele passou a tocar em alguns bares da cidade por esse período, justamente porque depois ele queria ser um bom pai. Só que ele acabou se distraindo e atrasou de chegar no dia certo para o momento do parto. Quando ele chegou lá, ele estava todo animado, ele estava com a sua guitarra nas costas, mas ele percebeu que tinha alguma coisa muito errada. O clima naquela casa era muito estranho. As pessoas estavam muito sérias e foi então que ele recebeu a pior notícia da sua vida. A Virginia e o seu filho haviam morrido durante o parto. E ele tinha chegado tão atrasado que ele não pôde nem se despedir. Naquele momento, ela já tinha sido enterrada com o seu filho. Segundo as pessoas, esse foi o pior momento da vida do Robert. Ele caiu no chão, ele estava devastado, mas ele não pôde nem sofrer aquele luto. As pessoas logo começaram a julgar e apontar o dedo para ele, dizendo que aquilo só teria acontecido porque ele ainda estava tocando a música do diabo. Depois dessa tragédia, o Robert mergulhou de cabeça no blues. Ele passou a frequentar com muita frequência os bares da cidade e foi nesse momento que ele reencontrou aqueles dois músicos que ele mais gostava. Eles tocavam em um bar em Hobsonville e o Robert sempre chegava com a guitarra nas costas e pedia uma oportunidade para subir no palco. Mas na primeira vez que eles deram essa oportunidade e o Robert começou a tocar, foi um verdadeiro desastre. Ele ainda estava muito cru, ele não conseguia tocar direito, era desafinado e por esse motivo as pessoas começaram a vaiar ele e pedirem para retirarem ele de cima do palco. O Som e o Willie pediram para ele descer e ainda disseram que ele tocava tão mal que fazia as cordas da guitarra doerem. Naquele momento, a humilhação foi tão grande que o Robert prometeu que sumiria e que ele voltaria completamente diferente. E foi exatamente isso que aconteceu. O Robert desapareceu de 6 a 8 meses. Ninguém mais ouvia falar nada sobre ele. Até que um dia ele apareceu novamente naquele bar em Hobsonville e o Som e o Willie ainda tocavam lá. Ele chegou com a sua guitarra nas costas como sempre fazia, mas naquele momento as pessoas já perceberam que tinha alguma coisa diferente. Ele era muito mais seguro e também muito confiante. E as pessoas que estavam naquele bar, eles já olharam para o Robert de uma forma meio torta, porque eles lembravam o que tinha acontecido daquela última vez. Mas foi então que o Robert decidiu pedir uma chance. Aqueles dois músicos foram muito diretos com ele, dizendo que ele não deveria tocar, mas ele pediu muito por uma última chance. Quando ele pegou a guitarra e começou a tocar, um grande silêncio se espalhou por todo o bar. Aquele som que saía das cordas era um absurdo e ninguém nunca tinha ouvido aquilo na vida. Os dedos dele eram tão ágeis que naquele momento pareciam que 3 guitarristas diferentes estavam tocando ao mesmo tempo. A afinação da guitarra era muito estranha e ela ainda tinha uma 7ª corda, o que era totalmente incomum para aquela época. Ele cantava e tocava com uma força tão impressionante que naquele momento era muito difícil de acreditar. O Som e o Willie, eles ficaram chocados com o que estavam vendo. O Som, que antes zombava muito dele, ficou sem palavras naquele momento. E assim que o Robert terminou de tocar, um grande aplauso explodiu por todo o bar. Ninguém acreditava que aquele era o mesmo Robert de alguns meses atrás, e as pessoas começaram a dizer que ele estava tão bom que aquilo não poderia ser sem a ajuda de algo sobrenatural. Naquela época não existiam escolas de música, não haviam gravações nem rádio, e o acesso à música era muito precário. Então as pessoas ou aprendiam sozinhas ou então observando outras pessoas tocarem. A única explicação que as pessoas viam naquele momento
momento é que a possibilidade do Robert ter melhorado tanto em tão pouco tempo era ele ter feito um pacto com o diabo. E as letras da música, elas só aumentavam um pouco esse burburinho. Grande parte delas falava sobre cães do inferno, diabo, magia e espíritos. E isso tudo ia contra os valores cristãos da época. As suas canções tinham referências claras ao hoodoo, que era uma prática mística afro-americana muito comum no sul dos Estados Unidos, que era onde o Robert vivia. E isso causava um pouco de medo e também repulsa nas pessoas. Mas o que realmente alimentou a lenda foi a música Crossroad Blues. Nela, o Robert conta que ele foi a uma encruzilhada à meia-noite e que lá decisões importantes foram tomadas. Segundo a crença popular, em 1930, depois daquela humilhação, o Robert ficou desesperado por fama e também respeito. Ele teria ido até Clarksdale, no Mississippi, exatamente no cruzamento das rodovias Highway 61 e 69, que hoje ficou conhecida como The Crossroads. O Robert estava bêbado e cheio de frustrações. À meia-noite, naquela encruzilhada, ele invocou o mal. E foi então que um homem negro muito alto e com uma voz profunda apareceu para ele. Algumas pessoas acreditam que ele se encontrou com o próprio diabo, enquanto outras acreditam que na realidade ele se encontrou com uma entidade chamada Papa Legba. E essa entidade é muito conhecida no voodoo, que surge em encruzilhadas para abrir caminhos espirituais. Esse homem pegou a guitarra do Robert, afinou as cordas, tocou uma música e assim que ele devolveu a guitarra para ele, o pacto estava selado. E o preço de tudo isso seria a alma do Robert em troca de talento musical. O Robert, ele nunca negou nada disso e ele meio que até alimentava essa lenda e deixava as pessoas falarem. E assim, todo mundo passou a acreditar que de fato o Robert teria feito esse pacto. Enquanto a lenda circulava na cidade, o Robert ele se envolveu com uma moça chamada Virgie. Mas a família dela também era muito religiosa e quando eles souberam do relacionamento dela com o Robert e a fama que ele tinha na cidade, os pais proibiram o casamento, mesmo sabendo que ela já estava grávida. O filho deles, Claude, nasceu em 1931, mas ele nunca teve contato com o pai. O Robert ainda tentou ver o filho por pelo menos 2 vezes, mas o avô paterno sempre proibiu e não deixava com que ele chegasse perto da criança. Ele chegou a deixar um maço de dinheiro para o Claude como uma forma de cuidado, mas ele nunca conseguiu cuidar e nem ter contato com o filho. Com apenas 23 anos e sem conseguir construir uma família, o Robert passou a se dedicar a compor várias músicas. Foram 29 canções registradas e foi até que um número alto para quem viveu tão pouco. As suas composições eram únicas, ninguém conseguia reproduzir o que ele fazia, e nem mesmo os músicos mais experientes. E foi por esse motivo que ele ficou conhecido como Rei do Blues. E foi aí que uma nova descoberta apareceu. Durante todo esse tempo que ele ficou desaparecido, ele teria encontrado um homem chamado Ike Zimmerman. O Ike era um músico mais velho que tocava de uma maneira impressionante. Ele teria acolhido o Robert e ensinado tudo o que ele fazia, mas o seu treinamento não era nada convencional. Segundo o Ike, para você aprender o verdadeiro blues, você teria que ir à meia-noite até um cemitério. E lá, sentado em uma lápide, a pessoa deveria tocar até um espírito aparecer e ensinar a música de verdade. Essa lenda, junto com a história do Robert, só aumentou ainda mais o mito do pacto. As pessoas começaram a dizer que, na realidade, não foi um homem que apareceu na encruzilhada, mas sim vários espíritos. E que quando o Robert tocava, ele era guiado por esses espíritos e por esse motivo que muitas vezes ele tocava de costas para o público. Assim como o sucesso veio na vida do Robert, junto com ele também veio a arrogância. Ele já não era mais aquele jovem tímido que tocava escondido. Agora, quando ele chegava nos bares, ele queria a atenção das mulheres e também desprezava os músicos iniciantes. Até que em uma noite ele fez algo que selaria o seu destino.
Naquela época diziam que o Robert estava se envolvendo com uma mulher casada. Não se sabe muito bem o que aconteceu, mas o marido dela ficou furioso. Até o dono do bar que ele tocava já estava muito incomodado com o comportamento do Robert. Ele se tornou um homem arrogante, só fazia as coisas que ele queria, e isso passou a incomodar muita gente. Naquele tempo, os músicos que viviam da noite e do álcool, eles não tinham uma vida muito longa, até mesmo por conta do orgulho, do ego e dos excessos da vida. E quando alguém se sentia desonrado com alguma atitude deles, as pessoas não resolviam de uma forma pacífica, era sempre com algo muito agressivo. O Robert bebia muito uísque e em uma noite, em 1938, ele entrou em um bar e pediu uma das garrafas mais caras. Só que essa garrafa, ela chegou aberta, sem aquele lacre de proteção, e isso era muito estranho para a época. Um homem que estava lá ainda tentou alertar o Robert, mas ele respondeu com muita arrogância e não se importou e tomou aquilo. Pouco tempo depois, ele começou a passar mal, ele estava sentindo muitas dores e as pessoas que estavam ali diziam que ele uivava como um cachorro. 3 dias depois disso, o Robert não aguentou e acabou falecendo. Na época, não foi feito nenhum tipo de exame e também não existiram documentos oficiais atestando a causa da sua morte. E por esse motivo, muitas teorias começaram a surgir do que poderia ter acontecido. A teoria mais popular é que aquela bebida estava de fato envenenada por aquele marido ciumento. Outras pessoas acreditam que ele tinha uma sífilis avançada e quando a doença não é tratada, ela causa delírios e também vários colapsos. E isso justificaria a cena que aconteceu naquele bar. Mas a teoria mais forte e mais conhecida é que, na realidade, aquela força que o Robert tinha feito o pacto só veio buscar o que era seu. E assim, o Robert foi o primeiro nome a entrar para o Clube dos 27. É um grupo de músicos e artistas famosos que morreram aos 27 anos de uma forma trágica. Nomes como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e Amy Winehouse fazem parte desse grupo. E a coincidência da idade e também a intensidade com que eles levaram a sua vida faz com que as pessoas acreditem que 27 seria a idade final para quem faz um pacto. Essa história do Robert já inspirou inúmeros filmes, sendo o mais recente o filme Os Pecadores, que está disponível na Max. E ele também ganhou um episódio exclusivo na série Supernatural, na temporada 2 e episódio 8. Eu sou fascinada por essas histórias, eu amo assistir filmes desse gênero, mas eu quero saber de você. O que você acha que aconteceu com o Robert? Será que ele só estudou, se dedicou e ele conseguiu ficar muito bom naquilo em tão pouco tempo? Ou então, ele de fato fez um pacto com o mal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu adorei fazer esse roteiro e também gravar aqui para vocês. Se você gostou, já deixa um like nesse vídeo e também se inscreve no meu canal que vai me ajudar demais. Um grande beijo e até o próximo vídeo!